Ninguém gosta de ser interrompido. Imagina a cena. Você sentado no sofá, comendo uma pipoquinha, olhando a série Adolescência. Naquelas cenas em que tá tudo muito rápido, tudo acontecendo. E vai agora ter uma revelação. O protagonista vai falar agora. E pá! Um comercial de desodorante na sua frente. Aquele barulho. O que você faz? A primeira coisa que você faz é ter uma raiva daquele desodorante. Virar o olho pro lado e dizer, putz, que passe logo esse comercial pra eu poder pular ele. Eu nunca ia querer que a minha marca estivesse lá interrompendo a vida das pessoas onde elas estão se divertindo com muita força pra colocar um comercial. Eu quero que a minha marca fique conhecida, mas eu não quero que a minha marca fique odiada. Eu quero que ela faça parte da vida das pessoas. E se eu coloco um comercial atrapalhando um grande momento da vida delas, será que eu lembro dessa marca desse desodorante? Será que eu criei raiva desse desodorante? Como será que eu tô me sentindo em relação àquela marca? E é assim que você quer fazer a sua empresa ser percebida? A maioria das empresas que eu conheço ainda faz um marketing de intromissão. Um marketing que interrompe a vida do cliente. Pode acreditar, as pessoas acham que é só fazer qualquer conteúdo de qualquer jeito, jogar no Instagram, jogar no Meta, colocar no Google, colocar um outdoor no meio da cidade de qualquer jeito. Se essa propaganda não cria uma experiência, ela tá derrubando o seu produto. E quanto mais propaganda, menos venda. Hoje, as marcas mais bem-sucedidas do mundo não gritam. Às vezes falam baixo, às vezes nem falam. Mas elas dão um jeito de se inserir na vida daquele consumidor, sem precisar estar fazendo estardalhaço e barulho por aí. E é sobre isso, eu botei essa roupa bonitinha, me arrumei pra gente falar sobre um conceito que eu cunhei lá em 2015, que é o marketing on life. Há um tempo atrás, um amigo me falou, eu tô a fim de comprar um iPhone. O iPhone não era tão mainstream quanto é hoje. E aí ele disse, nossa, eu nem sei por que eu quero comprar um iPhone, mas eu quero comprar. Porque eu vejo as pessoas usando, porque é natural, porque essa marca Apple já está inserida na minha vida, todo mundo tem. E ele comprou e ele usa como eu uso, como muita gente hoje tem um iPhone. E talvez ele nem seja mais um símbolo de status ou um símbolo de inovação como ele já foi no passado. Ele simplesmente está ali, inserido no nosso cotidiano. Do mesmo jeito a Red Bull... A gente não vê a Red Bull falando sobre sou o melhor refrigerante, ou sou sem açúcar, ou qualquer coisa desse jeito. A gente vê um monte de atleta de alta performance vivendo o alto rendimento atrelado à marca Red Bull. E naturalmente isso entra na nossa vida. Marketing Life é sobre como inserir as marcas no nosso cotidiano. E eu separei 4 dicas que vão te ajudar nessa. Cara, coloca um preto, um X em cima, porque não eram 4 dicas. Vamos falar a verdade, são 4 princípios essenciais do Marketing Life. Princípio 1, não interrompa a conversa, entre nela. Quando eu era pequeno, e tem que ter cuidado que essa entrega a idade, tinha um pessoal que vendia livro, vendia enciclopédia e batia de porta em porta. E muitas vezes batiam lá na nossa casa, né? Então, o pessoal tava lá batendo na porta da casa, a minha mãe olhava e dizia, vê quem é? É o vendedor de livro. A gente não pode atender agora. E ele ia embora. Isso provavelmente aconteceu com você muitas vezes, se você tem a minha idade ou já viu algo semelhante. O que acontece? Esse vendedor, assim como as marcas hoje em dia, ainda praticam essa ideia de interrupção. A minha mãe podia estar fazendo uma comida, ela era professora, então ela podia estar ali corrigindo uma prova, preparando algum conteúdo, ou a gente podia simplesmente estar brincando. O fato é que aquele cara, sem avisar, chegando de qualquer jeito, interrompia aquilo que nós estávamos fazendo e a gente mandava ele embora. A sua marca pode ser que ainda esteja fazendo isso, mas se ao invés dele bater lá na porta, ele tivesse preocupado com a gente, entrasse no nosso círculo de amizade, começasse a contar sobre os livros, começasse a mostrar como ele aprendeu com a enciclopédia, será que a gente não ia dar mais ouvido no momento certo? Quando a gente pensa em algumas outras marcas, por exemplo, se você tem uma loja de roupas ou se você tem uma marca de roupas, quem sabe você pode começar a falar sobre autoestima ao invés de só postar as roupas que você vende. Quem sabe você pode falar um pouco sobre saúde, se você vende algum produto relacionado à saúde, ao invés de só mostrar o produto. Quem sabe se você tem um restaurante, ao invés de ficar postando as fotos como se o seu Instagram fosse um cardápio, você começasse a contar a história dos clientes que estão ali. E por que não se aproximar desses clientes, facilitando momentos como happy hour ou outros momentos assim. A Nike há muitos anos é brilhante. Nós vemos atletas de alta performance usando Nike. E se você perceber bem, muitos atletas que têm superação, que tiveram uma lesão, que tiveram algum problema, ou que precisaram de alguma forma se superar para alcançar onde eles estão alcançando. Essa relação da Nike com superação faz com que você que nunca correu, quando for pensar em começar a correr, pensar em usar equipamentos esportivos e um tênis Nike. Princípio 2.
Crie experiência que as pessoas queiram compartilhar. Se as suas vendas dependem apenas de anúncios, tem algo errado aí, é um alerta, uma bandeirinha levantada. Marcas que entregam experiências são facilmente compartilhadas. E ao invés de você precisar ficar pagando por esses anúncios, as pessoas vão comentar sobre você. As pessoas vão falar, ó. As pessoas falam sobre aquelas experiências que elas gostam. E geralmente as empresas onde eu tive a oportunidade de participar, de mentorar, ou as empresas que eu sou sócio, a gente acaba inserindo experiências tão incríveis que transbordam o coração delas naqueles momentos. E elas querem contar pra alguém, elas querem tirar uma foto, elas querem filmar, ou elas querem ligar e dizer, fulano, sabe onde é que eu tô? Vamos tentar entender isso aqui. A sua empresa está sendo compartilhada todos os dias, não só nas redes sociais, a sua empresa é compartilhada. Qual é o índice? O que você mensura para dizer que a sua empresa está sendo compartilhada na quantidade certa? E tá tudo bem se ela ainda não está sendo compartilhada, mas preste atenção em criar experiências com a sua empresa que façam as pessoas compartilhar. Princípio 3. Marketing também é experiência, não é só propaganda. Eu vou contar uma história com carro, porque o mercado de carro é um mercado muito, muito supimpa. Eu adoro ele, já trabalhei nele, vocês sabiam? Uma vez eu vi um anúncio de um carro na televisão, e eu olhei, putz, esse carro é legal, ele cabe no meu bolso, tem tudo pra eu comprar ele. E eu fui até a concessionária pra comprar ele. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na recepção. O jeito que eu fui atendido, né, esperar pra ser atendido, o vendedor chegar próximo de mim, começar a me mostrar o carro com desleixo, e eu disse, opa, acho que eu não vou comprar esse carro, saí daquela concessionária, fui numa outra marca, e acabei comprando outro carro. Tudo porque a propaganda me levou até lá, mas a experiência me fez não continuar. Lá, há 2 décadas atrás, eu trabalhava numa concessionária de veículos Volkswagen. A concessionária ia muito bem, a gente estava bem posicionado, ela vendia bem. Mas depois de um tempo a gente percebeu que mesmo investindo mais em publicidade, mesmo investindo mais, o que na época era anúncio de jornal, coisas na rádio, quanto mais nós investíamos nessa mídia, menos nós tínhamos interferência nas vendas. Ou seja, as vendas não cresciam mesmo a gente investindo mais em propaganda. Nós tínhamos chegado num teto de atrair clientes. Mas o que nós poderíamos fazer para crescer mais? E foi aí que nós criamos uma campanha, mas isso foi muito mais do que uma campanha publicitária. É simples sair de carro novo. Essa campanha rendeu isso aqui, ó. Esse troféu aqui, ó. Aqui, ó. Top de Marketing 2009, Metrovel, Varejo Nacional, ó. Ó que bacana. Esse troféu aqui veio dessa campanha. Porque ela foi muito, muito mais do que uma simples campanha. O que foi o É Simples Sair de Carro Novo? Nós entendemos que nós iríamos continuar atraindo com o mesmo investimento em publicidade os clientes. Mas ao invés de gastar dinheiro a mais na publicidade, nós gastamos para de fato tornar a experiência do cliente mais simples. Nós tínhamos visto que não era simples comprar um carro. Você tinha muitas e muitas burocracias, passava por muitos departamentos, demorava por uma série de coisas, e nós começamos a treinar as equipes, olhar os processos e entender como a gente pode deixar ser mais simples sair de carro novo. Foi uma grande mudança que nos levou a ser líder no estado, no número de vendas, que nos levou a entender que a experiência é muito mais poderosa do que o marketing. A gente não investiu mais em marketing, a gente não investiu mais em premiação, a gente não mudou nenhum dos investimentos da empresa, a não ser melhorar os processos, e isso fez com que a gente pudesse reduzir marketing, reduzir processos, reduzir investimentos, mantendo mais vendas. Princípio 4. Seja autêntico e verdadeiro. Eu não sei nem como falar isso, mas você já conversou com alguma pessoa muito chata, que parece que ela tá lendo um roteiro, que parece que na verdade ela aprendeu que ela tinha que nesse momento criar um rapport, criar uma conexão, e aí ela faz perguntas vazias como de onde você é, que coisa, ou qualquer coisa que você responde, ela diz, nossa, que legal, né? E ela tá sempre sorrindo, como se ela tivesse vindo direto de uma aula de programação neurolinguística ou algo assim. Você sente rápido quando as pessoas não estão falando a verdade, quando elas não são verdadeiras. E marcas que praticam marketing online, marcas que estão presentes na vida das pessoas, elas são genuínas, elas são verdadeiras. Que ao invés de criar um roteiro ou uma história fantasiosa, você encontre pontos verdadeiros na sua história e tenha uma conversa genuína de identificação. Você explique para as pessoas por que você está vendendo, o que existe na sua marca, o que existe na sua empresa que vai além da vontade de vender e de ganhar dinheiro. Por que você faz o que você faz? Quando você começa a contar o seu porquê e a sua história com verdade, as pessoas se conectam naturalmente. E grandes marcas precisam levar histórias verdadeiras até os consumidores. A gente sabe, isso é dito em muitos e muitos blogs, em muitos livros, em muitos blogs. Eu sou velho, né? Eu sou velho. Putz, blogs é...
é bárbaro. Mas você vai ver com muitos influencers, em muitos livros, em muitos conteúdos de internet, em canais aqui do YouTube, as pessoas falando: você precisa criar uma narrativa, porque narrativa constrói o mundo, narrativa domina o mundo, narrativa dominam as pessoas. E quer que eu te diga qual o segredo de fazer uma boa narrativa? É você ser verdadeiro. Agora, quer que eu te diga qual que é o segredo para você ser verdadeiro? Olhe para sua história. Olhe para trás e se pergunte: por que eu faço o que eu faço? E se você está se perguntando por que eu faço o que eu faço, é simples contar a minha história. Eu entendi que experiências mudam as pessoas. Experiência salvou minha empresa no passado. E quando eu vi que experiências fazem pessoas melhores, eu disse: se as empresas criarem boas experiências para as pessoas, a gente tem capacidade de que as empresas sejam propulsores de boas pessoas. Eu não preciso nem dizer o que acontece se a gente tiver melhores pessoas no mundo. É por isso que eu faço o que eu faço. Ensino experiência para que empresários transformem os seus clientes, transformem suas pessoas à sua volta, seus clientes, seu time, né, seu elenco, aquilo que eles chamam de colaboradores, os fornecedores e todos à sua volta. Eu acredito em uma experiência 360, porque experiências fazem pessoas melhores fazem um mundo melhor. Conclusão desse vídeo é que o jogo mudou e algumas marcas entenderam isso já faz tempo. E algumas marcas ainda estão no passado, são como estrelas no céu que já se foram e a gente enxerga só um brilhozinho de luz nelas ali. Há bastante tempo eu assisto propagandas da Coca-Cola e de uma certa forma todas elas mostram como você pode ser mais feliz abrindo uma Coca-Cola. Eu lembro de uma muito legal, em que existia muita maldade naquele universo em que o personagem estava vivendo e ele abre uma geladeira, pega uma Coca-Cola e quando ele abre a Coca-Cola, o mundo dele começa a mudar e ele faz uma boa ação ajudando uma velhinha, ele faz uma boa ação ajudando alguém na rua e de repente essa pessoa que teve uma boa ação começa a ter outra boa ação e a música vai tocando e vai começando aquele abra a felicidade, você também. Desculpa a cantoria aqui, gente, mas eu me empolguei com a ideia da Coca-Cola. E toda vez que eu abro uma Coca-Cola e ouço aquele barulhinho, eu tenho a sensação de estar sendo mais feliz. As marcas entenderam que o jogo não é dar um soco na cara do cliente, bater na porta e interromper tudo que ele está fazendo, mas se inserir na vida dele aos poucos. Então, na sua próxima reunião com o time, não se pergunte como podemos vender mais, mas como a gente pode se inserir na vida do nosso cliente. Aos poucos você vai se inserindo na vida dos clientes, vai se tornando parte dele, e esse é o princípio do Marketing on Life. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, curte aqui, começa a seguir o canal, compartilha com seus amigos, para que mais pessoas possam seguir os princípios do Marketing on Life e criar experiências que transformam o nosso mundo.